O sol se põe sobre um deserto sem fim. No horizonte ergue-se a grandiosa cidade de Pi-Ramsés, a capital do Império Egípcio. Mas por trás das estátuas douradas e dos palácios imponentes há um cenário de dor e sofrimento. Milhares de homens e mulheres cobertos de suor e poeira carregam pedras enormes sob o chicote impiedoso dos capatazes. Seus olhos apagados pelo cansaço refletem uma verdade cruel. Eles não são donos da própria vida. Essa era a realidade dos hebreus no Egito. Séculos antes, José, filho de Jacó, havia trazido sua família para essa terra como convidados. Mas agora, eles eram apenas números em um sistema de escravidão brutal. O faraó os via como ferramentas, não como pessoas. Mas o que muitos não percebem é que esse espírito de opressão não morreu no Egito. Ele continua vivo, operando em diferentes formas. A escravidão não se resume a correntes de ferro. Ela pode ser invisível, mas igualmente destrutiva. Você já se sentiu preso em um sistema que te esgota, que rouba sua liberdade e faz você acreditar que não tem escolha? O espírito do faraó ainda governa através do medo, da exploração e da manipulação. Mas e se houvesse uma saída? E se a mesma voz que libertou os hebreus ainda estivesse falando hoje? A história que você está prestes a ouvir não é apenas sobre o passado. Ela pode ser a chave para sua própria libertação. A história dos hebreus no Egito não começou com escravidão. Na verdade, foi o contrário. Eles chegaram como convidados de honra. Quando José, filho de Jacó, interpretou os sonhos do faraó e previu a grande fome que assolaria a região, ele se tornou o homem mais poderoso do Egito depois do rei. Graças a ele, seu povo recebeu terras férteis em Gósen, uma região privilegiada. Eles prosperaram, multiplicaram-se e se tornaram uma comunidade forte dentro do império. Mas o tempo passou. José morreu. E com o tempo, um novo faraó subiu ao trono, um rei que não tinha qualquer lembrança do que José havia feito pelo Egito. Esse novo governante olhou para os hebreus e não viu aliados, mas uma ameaça. Eles eram numerosos demais, fortes demais. O medo tomou conta do coração do faraó. Ele pensou, e se um dia eles se voltarem contra nós? E foi assim que começou a opressão. Primeiro, o rei ordenou que os hebreus fossem colocados para trabalhar em projetos de construção. O que começou como um sistema de trabalho forçado logo se transformou em escravidão brutal. Os capatazes egípcios os forçavam a fazer tijolos sem descanso, e qualquer sinal de fraqueza era punido com chicotadas. Mas para o desespero do faraó, quanto mais ele oprimia o povo, mais eles cresciam. A escravidão deveria enfraquecê-los, mas de alguma forma eles continuavam se multiplicando. Isso nos ensina algo profundo. A opressão não destrói aqueles que confiam em Deus, ela pode até fortalecê-los. O faraó, no entanto, não enxergava isso. Ele apenas via um problema que precisava resolver. Foi então que ele tomou uma decisão ainda mais cruel. Se o trabalho forçado não era suficiente para destruir os hebreus, ele atacaria a próxima geração. Ele ordenou que todas as crianças do sexo masculino fossem mortas ao nascer. Esse ato era mais do que genocídio. Era uma tentativa de erradicar a identidade do povo hebreu. Sem homens para liderar e proteger suas famílias, o povo se tornaria fraco, submisso e em poucas gerações desapareceria. Mas, mesmo diante dessa ordem terrível, algumas mulheres corajosas decidiram resistir. As parteiras hebreias, Sifra e Puá, desobedeceram ao faraó e permitiram que muitos bebês sobrevivessem. Uma mãe, desesperada para salvar seu filho, colocou em um cesto de junco e o lançou no rio Nilo, confiando que Deus cuidaria dele. Esse bebê era Moisés, e seu destino estava prestes a mudar o curso da história. Agora, pare um instante e reflita. Qual é o faraó da sua vida? O que tem tentado roubar sua identidade, seu futuro e sua esperança? Os hebreus eram escravos, mas, no fundo, eles ainda eram o povo escolhido de Deus. Da mesma forma, muitas pessoas hoje vivem presas a sistemas opressores, dívidas, vícios, empregos que sugam sua energia, relacionamentos abusivos. O espírito do faraó não precisa de correntes físicas para manter alguém cativo. Ele usa o medo, a manipulação e a mentira para fazer as pessoas acreditarem que não tem saída. Mas a história ainda não acabou. O Deus que viu o sofrimento dos hebreus também vê o seu. Ele ouviu o clamor deles e preparou um libertador.
Moisés cresceria no próprio palácio do faraó e anos depois retornaria para desafiar o rei mais poderoso da terra com uma única mensagem: deixa o meu povo ir. E assim começaria a maior história de libertação já registrada. O tempo passou. Moisés cresceu no palácio do faraó, criado como um príncipe egípcio. Ele tinha roupas finas, comida abundante e a melhor educação que o império podia oferecer. Mas dentro dele havia algo diferente. Ele sabia que não pertencia àquela realeza. Moisés era hebreu e, apesar de viver cercado de luxo, não conseguia ignorar o sofrimento do seu povo. Então, um dia, tudo mudou. Enquanto caminhava pelos canteiros de obras, Moisés viu um egípcio maltratando brutalmente um escravo hebreu. A raiva tomou conta dele e, sem pensar, interveio para defender seu compatriota, entrando em confronto com o agressor. O egípcio ficou gravemente ferido e, ao perceber a gravidade da situação, Moisés entrou em pânico e fugiu para o deserto, deixando para trás sua posição de príncipe. No deserto, Moisés recomeçou sua vida. Ele se casou, teve filhos e se tornou um simples pastor de ovelhas. Talvez ele pensasse que seu passado no Egito havia acabado para sempre. Mas Deus tinha outros planos. Certa vez, enquanto guiava suas ovelhas pelo Monte Horebe, Moisés viu algo extraordinário. Uma sarça ardente, uma árvore que queimava sem se consumir. Quando ele se aproximou, uma voz saiu do meio do fogo. Moisés, Moisés! Era Deus chamando-o para uma missão impossível. Moisés deveria voltar ao Egito e enfrentar o próprio faraó, exigindo que ele libertasse os hebreus. Mas Moisés duvidou. Ele disse: quem sou eu para falar com o faraó? Esse é o mesmo sentimento que muitas pessoas enfrentam hoje. Quando Deus nos chama para algo grande, é fácil olhar para nossas falhas e limitações. Moisés não era um guerreiro nem um grande orador. Ele se sentia inadequado para a tarefa. Mas Deus respondeu de forma poderosa: eu estarei com você. Aqui está uma verdade essencial. A libertação não depende de quem somos, mas de quem está ao nosso lado. Mesmo assim, Moisés hesitou. Ele argumentou que não sabia falar bem, que o povo não acreditaria nele, que o faraó jamais ouviria sua voz. Mas Deus não aceitou suas desculpas. Ele deu a Moisés sinais e milagres para provar sua autoridade e até enviou seu irmão Arão para ajudá-lo. Finalmente, sem mais opções, Moisés obedeceu. Ele pegou seu cajado e partiu para o Egito, carregando consigo um chamado divino. Agora imagine a cena. Moisés, um pastor de ovelhas, se coloca diante do trono do homem mais poderoso do Egito e declara com firmeza: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. O faraó ri. Como poderia um escravo fugitivo desafiá-lo? Ele recusa o pedido e, para punir os hebreus por essa ousadia, aumenta ainda mais o peso de sua escravidão. Agora, eles deveriam produzir tijolos sem receber a palha necessária, tornando o trabalho ainda mais cruel. Isso nos ensina algo profundo. Toda vez que você tenta se libertar de um sistema opressor, a resistência aumenta. Quando alguém tenta abandonar um vício, os impulsos ficam mais fortes. Quando alguém tenta sair de um relacionamento tóxico, a manipulação se intensifica. Quando alguém tenta mudar de vida, os obstáculos parecem se multiplicar. Os hebreus, em vez de agradecerem a Moisés, reclamaram: você só piorou a nossa situação. Mas Moisés não desistiu, porque Deus havia prometido que a libertação viria. Esse é um ponto crucial da história. O faraó nunca liberta suas vítimas sem luta. Se você deseja se libertar de algo que te escraviza, seja medo, pecado, vício ou qualquer outra coisa, saiba que haverá resistência. Mas também saiba que Deus não chama ninguém para uma batalha sem garantir a vitória. Os hebreus estavam prestes a testemunhar o impossível. O próprio Deus entraria em cena para quebrar o império que os oprimia. Mas antes do milagre viria o confronto. O confronto entre Moisés e o faraó não foi resolvido com um único pedido. O coração do rei estava endurecido e ele se recusava a libertar os hebreus. Mas Deus não tinha apenas exigências, ele tinha poder. E para mostrar isso ao faraó e a todo o Egito, começaram as pragas. A primeira foi um golpe direto na fonte da vida do Egito, o rio Nilo. A água se transformou em sangue. Os peixes morreram, o cheiro podre tomou conta do país, e os egípcios não tinham água potável. Mas mesmo diante desse desastre, o faraó permaneceu firme. Ele não estava disposto a abrir mão do controle. Então vieram as rãs. Milhares delas invadiram casas, camas, cozinhas. Era impossível dormir ou comer sem sentir a presença daqueles anfíbios asquerosos.
Mas, quando o faraó pediu a Moisés que removesse as rãs, ele logo voltou atrás e recusou-se a libertar os escravos. E assim foi, uma após outra. Piolhos cobriram homens e animais. Moscas tomaram conta do Egito, trazendo doenças e caos. O gado morreu, as úlceras brotaram na pele dos egípcios, uma tempestade de granizo destruiu plantações, gafanhotos devoraram o que restava. Então, uma escuridão densa cobriu a terra por 3 dias, uma sombra assustadora que parecia um prenúncio do fim. Mas mesmo com o Egito em ruínas, o faraó não cedia. Isso nos ensina que os sistemas opressores não caem facilmente. Eles resistem até o último instante. Então veio a praga final. Deus avisou, o primogênito de cada casa egípcia morreria naquela noite. Mas os hebreus receberam uma instrução, sacrificar um cordeiro e marcar suas portas com o sangue dele. Essa foi a primeira Páscoa. Quando o anjo da morte passou pelo Egito, ele pulou as casas que tinham o sangue do cordeiro. Mas nas casas egípcias, o choro era desesperador. Nem mesmo o palácio foi poupado, o próprio filho do faraó morreu. Esse foi o golpe final. O rei, que havia resistido tanto, finalmente cedeu. Ele chamou Moisés e disse: "Vão embora, levem tudo, saiam do meu país." E assim, depois de 400 anos, os hebreus foram libertos. Mas a história não terminou aí. Enquanto o povo caminhava pelo deserto, algo inesperado aconteceu. O faraó mudou de ideia. Ele reuniu seu exército e partiu em perseguição, com carros de guerra e soldados armados. Os hebreus, que haviam saído com cânticos de vitória, agora estavam encurralados. Na frente deles, o Mar Vermelho. Atrás, o exército mais poderoso do mundo. O desespero tomou conta. Eles gritaram para Moisés: "Foi para isso que nos tirou do Egito? Para morrermos no deserto?" Mas Moisés, confiante na promessa de Deus, respondeu: "Não tenham medo. O Senhor lutará por vocês." Então veio o milagre. Moisés ergueu seu cajado e o mar se abriu. As águas se dividiram, formando um caminho seco no meio do oceano. Os hebreus passaram, enquanto as ondas se erguiam como muros ao seu lado. Quando o último deles atravessou, o exército egípcio tentou segui-los. Mas no momento certo, Deus fez as águas voltarem. O mar engoliu os soldados e seus carros, destruindo completamente o poder do Egito. Aquele dia marcou não apenas a libertação física dos hebreus, mas a destruição final de seu opressor. O Egito nunca mais os escravizaria. Mas aqui está a grande lição. A verdadeira libertação não é apenas sair da escravidão física, mas mudar a mentalidade de escravo. Mesmo livres, muitos hebreus ainda pensavam como escravos. No deserto, reclamaram, sentiram falta do Egito e até desejaram voltar. Isso mostra que a libertação exterior acontece em um instante, mas a libertação interior é um processo. E essa é a questão. Quantas pessoas hoje estão livres no papel, mas ainda vivem presas a medos, traumas e sistemas que as controlam? A história do Êxodo não é apenas sobre um povo que fugiu do Egito. É sobre todos nós. Quem nunca se sentiu preso? Quem nunca enfrentou um mar vermelho sem saber o que fazer? Mas a boa notícia é que o mesmo Deus que abriu o mar ainda é o Deus que liberta hoje. Os hebreus estavam livres. Eles haviam testemunhado o impossível. Deus abriu o mar, destruiu o exército egípcio e os conduziu para o deserto rumo à terra prometida. Pela primeira vez em séculos, eles podiam respirar sem o peso das correntes, sem o medo dos chicotes. Mas então algo inesperado aconteceu. Pouco tempo depois de sua libertação, começaram as reclamações. Estamos com fome. No Egito, tínhamos carne e pão. Estamos com sede. No Egito, havia água em abundância. Alguns até disseram, era melhor termos morrido lá do que sofrermos aqui no deserto. Pare um instante e pense, como um povo que acabou de ver o poder de Deus pode querer voltar para a escravidão? A resposta é simples. Sair do Egito foi fácil. Difícil foi tirar o Egito de dentro deles. Aqui está uma verdade poderosa. A maior escravidão não é a física, mas a mental. Eles estavam livres, mas ainda pensavam como escravos. No Egito, eles foram ensinados que não tinham valor, que só existiam para servir. Suas identidades haviam sido apagadas. Agora, mesmo sem correntes, carregavam dentro de si o medo, a insegurança e a dúvida. E essa mesma realidade acontece hoje. O espírito do faraó ainda opera em sistemas que controlam pessoas, em ciclos de pobreza, em vícios, em medo e opressão. Quantas acreditam que não merecem um futuro melhor? Quantas vivem presas a relacionamentos tóxicos porque acham que nunca encontrarão algo diferente?
O que a história do Êxodo nos ensina é que a verdadeira libertação não acontece quando você sai da escravidão, mas quando a escravidão sai de você. E Deus sabia disso. Por isso, não levou os hebreus direto para a terra prometida. Ele os levou para o deserto, onde começou um processo de transformação. No deserto, Deus provou que era seu verdadeiro provedor, enviando maná do céu e fazendo água brotar da rocha. No deserto, ele lhes deu a lei, ensinando-os a viver como um povo livre. No deserto, Deus provou que era seu verdadeiro provedor, enviando maná do céu e fazendo água brotar da rocha. No deserto, ele lhes deu a lei, ensinando-os a viver como um povo livre. No deserto, eles aprenderam que não dependiam do Egito, mas sim do Deus que abriu o mar. Mas nem todos estavam prontos para essa transformação. Muitos que saíram do Egito morreram no deserto, porque nunca conseguiram mudar sua mentalidade. Eles continuaram pensando como escravos, duvidando de Deus e desejando voltar para o passado. A terra prometida só foi herdada por aqueles que aprenderam a confiar plenamente em Deus. Agora pense em sua própria vida. O que ainda te prende? Você pode estar livre fisicamente, mas ainda preso emocionalmente, mentalmente ou espiritualmente. O medo te impede de avançar? O passado ainda tem controle sobre você? A boa notícia é que Deus ainda é o Deus da libertação. O mesmo Deus que derrotou o faraó e abriu o mar pode quebrar qualquer corrente que esteja te prendendo. Mas para isso você precisa tomar uma decisão. Você vai continuar pensando como escravo ou vai começar a viver como alguém verdadeiramente livre? O espírito do faraó persiste em nossos dias, mas ele não tem a última palavra. O Deus do Êxodo ainda age, ainda chama, ainda transforma. Ele continua dizendo: deixe o meu povo ir. E agora, a pergunta final. Você está pronto para sair do seu Egito? Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Porque assim como Deus libertou os hebreus, Ele também pode libertar qualquer pessoa que clama pelo seu nome. Inscreva-se no canal agora mesmo para continuar descobrindo relatos transformadores da Bíblia, cheios de lições para a vida. E aqui você vai entender como Ele pode transformar sua história também. Clique em inscrever-se e faça parte dessa jornada.